Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o recorde de temperatura que o nosso planeta bateu no corrente ano de 2023. De acordo com os mais renomados cientistas do mundo, existe uma probabilidade de 99% do ano de 2023 ser o ano mais quente até então registrado pelo homem. Lembrando que a Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos e que a presença humana no nosso planeta, se levarmos em consideração a idade da Terra, é muito recente. E ainda que a história moderna é mais recente ainda, até mesmo porque quando nós falamos em medições de temperatura, é bom lembrar que tal fato só foi possível a partir do momento em que o homem inventou os termômetros que possibilitaram a medição da temperatura do ar atmosférico. Então, quando se fala que o ano de 2023 baterá o recorde de temperatura na Terra, nós estamos referindo num quadro comparativo que se estabeleceu a partir da primeira Revolução Industrial até os dias atuais. Então, dessa forma, nós estamos fazendo uma referência aos dados que até então foram apresentados ao longo desse período em que o homem começou a promover a medição da temperatura do ar atmosférico. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, essa imagem da Terra aberta num planisfério, onde a tonalidade avermelhada representa as áreas do planeta que estão registrando temperaturas bem acima da média, enquanto que as áreas azuis estão representando as respectivas áreas do planeta onde as temperaturas médias se encontram mais baixas. Então, como vocês podem observar, de uma forma geral, na maior parte do planeta, as temperaturas médias estão bem acima dos padrões normais. E, inclusive, aqui na América do Sul, né, nós temos esse lado aqui, o Oceano Pacífico, né? Essa imagem é muito bacana, muito bonita mesmo, porque ela, além da beleza, nos permite ter uma visão ampla do comportamento da temperatura média do nosso planeta nas mais diferentes regiões da Terra, razão pela qual eu escolhi essa imagem para fazer a abertura do nosso encontro. Mas, professor, por que a temperatura média da Terra está subindo? Nós veremos isso, mas também é preciso que nós façamos uma análise de um padrão que está bem definido através desse gráfico. Então, se você observar direitinho esse gráfico, perceberá que, principalmente a partir da década de 1980
e já para a virada do século XX para o século XXI, e ao longo dessas duas primeiras décadas do século XXI e o início da terceira década desse século, você vai percebendo que a temperatura média do planeta ela passou a subir num ritmo mais acelerado. E o que nos chama a atenção no ano de 2023 é esse dado aqui de novembro de 2023. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 10 de dezembro de 2023. Então, em novembro de 2023, a temperatura média do planeta ficou 1,73 graus Celsius acima da temperatura média da Terra no período que está relacionado ao início da primeira Revolução Industrial, ou seja, meados do século XVIII. Então, o que você pode também perceber com muita clareza é que essa barra que representa o mês de novembro de 2023, ela está bem acima das demais barras, demonstrando que, de certa forma, nós tivemos uma elevação que pode ser considerada significativa da temperatura média global no mês de novembro do corrente ano. Então, mas professor, o que está determinando esse padrão de aceleração do ritmo de aquecimento global? Ora, são vários fatores combinados que a gente tem que levar em consideração. Eu comecei falando sobre a influência do El Niño. Nós temos aqui esse mapa mais atualizado do NOAA, né, que é o principal instituto de previsão do tempo lá dos Estados Unidos, onde é possível perceber a temperatura das águas oceânicas, sobretudo estando em maior evidência o Oceano Pacífico, e essa faixa avermelhada aqui representando as águas quentes que estão se dirigindo para o litoral noroeste da América do Sul, configurando dessa forma o fenômeno do El Niño. Na verdade, o ano de 2023 está sendo caracterizado pela formação de um El Niño muito forte. Inclusive, alguns cientistas alegando que o El Niño de 2023 será classificado como um super El Niño. Ora, se esse fenômeno que deriva do aquecimento anormal das águas do Pacífico Oriental nas imediações da linha do Equador provoca perturbações climáticas em escala planetária, alterando inclusive os padrões de temperatura do nosso planeta nas mais diferentes regiões da Terra, podemos assim afirmar que o fenômeno do El Niño é um dos responsáveis pelo fato do ano de 2023 estar sendo considerado o ano mais quente até então registrado pelo homem. Ora, mas professor, já não ocorreram no passado outros eventos de El Niño? Claro. Já não ocorreram outros eventos de super El Niño? Claro que já ocorreram também. Mas por que especificamente no ano de 2023 esse fenômeno está causando uma elevação mais acentuada da temperatura? Eu posso dizer a vocês o seguinte: o El Niño não está atuando sozinho nessa questão do recorde de temperatura que está sendo registrado no ano de 2023 no nosso planeta. Existem outros fatores que estão colaborando para que o ano de 2023 venha a ser considerado o ano mais quente até então registrado em nosso planeta. Então, o El Niño é apenas um dos fatores responsáveis pela quebra do recorde de temperatura em nosso planeta. Vamos ver outros fatores que
estão contribuindo para que o ritmo de elevação da temperatura global se acelere. Então vamos ver aqui, por exemplo, as emissões de CO2. Ora, a imprensa tem noticiado os relatórios que estão sendo divulgados, né, pelos mais renomados institutos de meteorologia, os mais renomados climatologistas do mundo, que, enfim, ora, a concentração de CO2 na atmosfera vem batendo recordes também no ano de 2023. Então, na medida em que a poluição do ar, sobretudo aquela derivada da queima de combustíveis fósseis, aumenta a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, e um desses gases é o dióxido de carbono, CO2, ora, podemos assim também estabelecer uma relação entre esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera, assim como outros gases do efeito estufa, como um dos elementos responsáveis pela elevação gradual da temperatura média em nosso planeta, inclusive pelo recorde de temperatura que está sendo batido no ano de 2023. Então, esse dado aqui de maio de 2023 demonstra que lá no vulcão Mauna Loa, localizado no Havaí, nós tivemos 424 partículas por milhão de CO2. Então, foi o maior número até então registrado pelo homem. Lembrando que essa medição no vulcão Mauna Loa é importante porque o Havaí está no meio do Oceano Pacífico, numa área bem distante da influência dos principais centros urbanos industriais, de onde provém as maiores fontes de emissões de CO2 e outros gases do efeito estufa na atmosfera. Então, pela localização geográfica do arquipélago do Havaí, a medição feita na região do vulcão Mauna Loa, ela demonstra uma área de menor influência humana a nível de emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, e ali, portanto, se torna um local apropriado para fazer essas medições. Uma coisa, por exemplo, é você fazer uma medição na cidade de Bombaim, na Índia, fazer uma medição na cidade de Xangai, lá na China, fazer medições em cidades onde os níveis de emissões de gases poluentes na atmosfera são extremamente elevados. Outra coisa é você estabelecer um padrão de medição em áreas onde a influência humana é menor. Então, a partir daí você consegue fazer um estudo mais aprofundado sobre o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, e através desse estudo mais aprofundado e através dessas medições se estabelece uma relação entre o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e a elevação gradual da temperatura em nosso planeta. Lembrando que a queima de combustíveis fósseis continua aumentando no nosso planeta, até mesmo porque o consumo de petróleo aumenta, o consumo de carvão mineral aumenta e, consequentemente, a queima dos combustíveis fósseis constituem a principal causa do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Um outro elemento importante é a temperatura da água do mar. O ano de 2023 também está sendo marcado pelo recorde de temperatura nas águas do oceano, ou seja, nas superfícies dos oceanos. E quando a gente fala recorde de temperatura, não é exclusivamente aqui no Oceano Atlântico. Esses recordes de temperatura também estão sendo registrados no Oceano Índico e também aqui no Oceano Pacífico. Então, na medida em que você tem uma elevação
da temperatura média na superfície dos oceanos, ora, há de se concluir que, se a água do mar fica mais aquecida, essa água do mar irá irradiar mais calor para a atmosfera, então aquecendo mais ainda o ar. Então, como eu estou querendo mostrar a vocês, existe uma relação que, na verdade, explica o porquê da temperatura média global ter subido num ritmo mais acelerado no ano de 2023, porque estamos tendo a combinação de vários fatores simultaneamente. E a combinação desses fatores tem sido responsáveis pela elevação mais acelerada da temperatura média do ar atmosférico. Então aqui nós temos essa imagem muito bonita, bem atual também, né, que mostra pela tonalidade laranja e avermelhada os pontos dos oceanos mais aquecidos, ou seja, onde a água está acima da temperatura. O zero aqui é o padrão normal, né? E a parte laranja, vermelha, vinho são as áreas que representam os pontos de maior aquecimento no mar, e as áreas azuladas mostrando aqueles pontos em que os oceanos estão mais frios. Mas como vocês também podem observar com muita clareza nessa imagem, a temperatura da água do mar, na maioria dos oceanos, está mais aquecida do que resfriada, ou seja, os pontos de aquecimento são muito maiores do que os pontos de resfriamento da superfície do mar. E isso também é um fator que contribui para a elevação da temperatura do ar. Aqui nós temos um outro fator que pouca gente dá muita importância, que é o desmatamento. Quando a gente fala em desmatamento, nós estamos nos referindo à perda de milhões de hectares de terras cobertas por vegetação nativa a cada ano. Não só áreas florestadas, florestas tropicais, florestas temperadas, florestas frias, como regiões de savanas, que estão sendo desmatadas não só em função da exploração madeireira, mas principalmente também em razão da abertura de espaços para o desenvolvimento das atividades agrárias. Essa imagem de satélite obtida de uma área da região amazônica nos permite visualizar com muita clareza, né, o desmatamento que vem se processando naquela região. A parte verde corresponde à floresta nativa e essa parte aqui mais clara corresponde às áreas desmatadas. E como vocês podem observar com muita clareza, o desmatamento vem avançando não só aqui na América do Sul, como também em outros continentes que possuam formações florestais e formações savânicas. Ora, na medida em que o desmatamento aumenta, a exposição de uma superfície desnuda à ação direta dos raios solares aumenta. Ora, a partir do momento em que aumenta a exposição de superfícies sem cobertura vegetal à ação direta dos raios solares, você tem o maior aquecimento dessa superfície. Essa superfície se aquecendo mais, irradia maior quantidade de radiação infravermelha para a atmosfera, elevando assim gradativamente a temperatura do ar. Então, estudos feitos por cientistas, não só brasileiros, mas cientistas de outras partes do mundo, constataram que nas áreas desmatadas você tem uma alteração nos padrões de temperatura. Por exemplo, aqui na Amazônia, cientistas identificaram uma alteração na temperatura do ar a 1 metro acima da superfície de até 7 graus nas áreas que foram desmatadas. E há de se destacar também que o problema não se limita só à alteração da temperatura, porque na medida em que o desmatamento aumenta,
você também tem uma queda da umidade relativa do ar, o clima tende a ficar mais seco, você vai ter menor incidência de chuvas e, consequentemente, isso também, direta e indiretamente, vai contribuir para alterações na temperatura do ar atmosférico. Porque se você tem menor umidade, pressupõe-se que a quantidade de dias e que o céu apresenta uma cobertura parcial ou total de nuvens tende a diminuir. E sendo assim, quando você reduz a presença de nuvens no céu, há de se concluir que a incidência da radiação sobre a superfície vai aumentar, e na medida em que essa radiação sobre a superfície aumenta, há maior aquecimento, há maior alteração de temperatura. Então, ora, nós estamos convivendo com ondas de calor que são comuns, bem comuns na primavera e verão, nas zonas tropicais, e que estão também se tornando mais intensas nas zonas temperadas e até mesmo nas zonas frias da Terra. E nós podemos também associar essa frequência e intensidade das ondas de calor a esse processo de desmatamento que vem se processando nas mais diferentes regiões do nosso planeta. Inclusive, agora, há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui no Brasil regiões registrando temperaturas acima de 45 graus. Ou seja, eu estou com 64, quase 65 anos, mês que vem eu faço 65 anos, e eu nunca vi temperaturas registradas, pelo menos, nessa casa de 44, 45 graus no território brasileiro. E o mesmo vem ocorrendo em outras partes aqui da América do Sul. Recordes de temperatura têm sido quebrados na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Então, isso tudo nos mostra o quê? A existência de um padrão que nos leva a concluir que as mudanças climáticas estão em curso no nosso planeta e que essas mudanças climáticas estão atreladas ao aquecimento global e que, se nós não fizermos nada para, pelo menos, conter esse ritmo de aquecimento global, a humanidade corre um sério risco de ter que viver num planeta que possua em determinadas regiões áreas inabitáveis por causa do calor excessivo. Isso está sendo previsto, não é pelo professor Eugênio, mas pela comunidade científica internacional, e eu vou colaborar e vou concordar com esse tipo de conclusão, porque tudo leva a crer que esse ritmo de aquecimento está se acelerando e que nós devemos nos preocupar e tomar as providências devidas para, no mínimo, conter esse ritmo de aquecimento global ou esse ritmo de crescimento do aquecimento global para garantir a sustentabilidade da vida em parte do nosso planeta, não vou dizer todo o planeta, mas em parte do nosso planeta, que será afetado por temperaturas extremas totalmente impróprias à vida humana. Aqui nós temos, vocês de repente, poxa, o professor botou uma imagem aqui que não dá para ver, isso aqui é a cidade de Teherã, Irã, que registrou agora nessa semana uma poluição do ar. Isso aqui não é uma neblina, um nevoeiro de inverno, ou final, podemos assim dizer, do outono, né? Estamos no finalzinho do outono lá no hemisfério norte, então é comum até que se formem nevoeiros, mas nós estamos nos referindo ao Irã, que é um país que registra uma das piores qualidades do ar do mundo, que inclusive tem ceifado a vida de dezenas de milhares de iranianos a cada ano. Então essa imagem aqui de Teherã, ela também é reproduzida em várias outras cidades do próprio Irã
cidades da Índia, cidades do Paquistão, cidades da China e de outras partes do mundo, onde os níveis de poluição atmosférica estão atingindo, né, vamos dizer, um padrão extremamente alto que coloca em risco a vida dos seres humanos, porque quando o nível, a qualidade do ar chega a esse padrão de comprometimento da saúde humana, ora, inclusive lá no Irã, o governo determinou que as crianças não fossem às escolas, que os funcionários públicos não fossem trabalhar, que as pessoas evitassem sair às ruas, porque a poluição atmosférica tinha atingido um nível extremamente crítico. Ora, a partir do momento que você visualiza imagens com o smog, com essa névoa de gases poluentes cada vez mais intensa em determinadas cidades do planeta, ora, a poluição atmosférica é um dos elementos que contribuem para a potencialização, a intensificação do efeito estufa. Então, há de se adotar medidas emergenciais para conter as emissões de gases do efeito estufa, e nós temos que acelerar esse processo de transição energética para as fontes de energia limpas e renováveis, de maneira que nós consigamos melhorar não só a qualidade do ar, reduzir os níveis de poluição, e também é preciso que os governos, em conjunto com a comunidade científica internacional, possam desenvolver as técnicas de sequestro de carbono para melhorar a qualidade do ar e minimizar a ação do efeito estufa em nosso planeta. Aqui nós temos um outro elemento preocupante, que é o derretimento do permafrost. O permafrost é um solo que se encontra nas imediações ali do Círculo Polar Ártico. Eu vou falar do Círculo Polar Ártico, porque o Círculo Polar Antártico, a boa parte dele passa pelo mar, pelos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Então, o permafrost ele se faz mais presente no hemisfério norte, até mesmo porque é nesse hemisfério que se concentram as terras emersas do planeta. E aqui você pode ver a cobertura da tundra e abaixo, né, uma estreita camada de solo e o gelo. Mas qual é o problema do derretimento do permafrost? Ora, o problema do derretimento do permafrost é porque aqui você tem uma grande concentração de metano aprisionada através de bolhas aqui nesse gelo. Então, a partir do momento em que o permafrost derrete, você tem um aumento da liberação de metano para a atmosfera. E o metano é um dos gases do efeito estufa. Inclusive, os cientistas afirmam que essa região coberta pelo permafrost, que pega lá a Groenlândia, pega o Canadá, pega o Alasca, o norte da Europa e o norte da Ásia, seria uma bomba relógio. E que o derretimento do permafrost em função da elevação da temperatura iria contribuir para o aumento da concentração do gás metano na atmosfera, e na medida em que ocorresse esse aumento da concentração de metano na atmosfera, a temperatura média do planeta iria subir num ritmo mais acelerado. Portanto, é um dos fatores responsáveis também pelas alterações que estão se acelerando na temperatura média do planeta. Então, pode-se estabelecer uma relação entre o derretimento do permafrost e o aumento da temperatura global? Sim, pode-se estabelecer uma relação, porque o ritmo de derretimento do permafrost tem se acelerado na América do Norte, na Europa e na Ásia. Um outro fator que é preciso destacar são os incêndios florestais e as queimadas, que, além de contribuírem para o aumento da concentração de gases poluentes na atmosfera, o fogo por si só também vai contribuir para aquecer o ar atmosférico.
E dependendo da extensão das queimadas, você vai ter um padrão de alteração da temperatura nas áreas circundantes que muita gente não leva em consideração. Quando a gente fala em queimada, incêndios florestais, que são realizados todo ano no nosso planeta, ora, incêndios florestais, alguns de natureza natural, outros derivados da ação humana, a ação criminosa do homem, e isso também, consome uma grande quantidade de massa vegetal morta. Os incêndios, as queimadas matam a vegetação nativa, contribuindo dessa forma para a perda de cobertura vegetal na superfície do nosso planeta, e isso, direta e indiretamente, também exercerá influência nos padrões da temperatura média existente na baixa atmosfera da Terra. Essa imagem muito bonita, bonita de se ver, mas bonita, mas triste, porque aqui tem uma grande quantidade de vida que está se perdendo por causa do incêndio. Quando eu falo vida, animais de diversos tamanhos e plantas. Aqui nós temos as ilhas de calor. As ilhas de calor, lembrando que são microclimas urbanos que se formam principalmente nas médias de grandes cidades do mundo. Aqui nós temos a área de São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil. E é interessante vocês observarem bem essa imagem, porque aqui você tem a distribuição da vegetação em São Paulo, no município de São Paulo. E aqui você tem o outro mapa do município de São Paulo, mostrando a variação da temperatura. Estabelece aqui, onde a temperatura é menor, onde tem a vegetação aqui, Onde tem a vegetação, a temperatura é menor. Olha a tonalidade azul. E onde a temperatura é maior? Na área com ausência de vegetação, ou quase total ausência de vegetação. Então, as ilhas de calor, elas constituem aquele microclima urbano que se forma nas médias e grandes cidades em função da redução da cobertura vegetal, em função da impermeabilização do solo com asfalto e concreto, que são materiais que possuem grande capacidade de absorverem a radiação solar, convertê-la em calor e liberar esse calor para a atmosfera. Aí você tem a verticalização das cidades, os prédios altos, que, na verdade, constituem barreiras artificiais que dificultam a circulação do vento e, consequentemente, a dispersão do calor. Aqui você tem níveis de poluição atmosférica mais elevados. Então, nos grandes centros urbanos, em razão da maior poluição, você terá uma potencialização, uma intensificação do efeito estufa. E também há de se destacar uma coisa que muita gente não cita: a grande quantidade de máquinas, equipamentos, aparelhos eletroeletrônicos, etc., que são pequenas fontes artificiais que produzem calor. Lembrando que tudo que consome energia produz calor. Então são milhões de aparelhos, máquinas, equipamentos, veículos automotores que estão funcionando no dia a dia nas grandes e médias cidades, que estão produzindo calor, e esse calor está sendo liberado para o ar atmosférico, contribuindo dessa forma para a alteração dos padrões de temperatura atual. Então, inclusive aí no canal Geogênio tem uma aula específica sobre as ilhas de calor e aquilo que nós devemos fazer para minimizar os efeitos de uma ilha de calor. Então eu procurei mostrar aqui a vocês os fatores que, no meu entendimento, agem de forma combinada nesse processo que está provocando uma aceleração da temperatura média global, inclusive com esse recorde de temperatura que o ano de 2023 está registrando, de maneira que vocês possam tirar uma conclusão de que é preciso nós fazermos algo. Não adianta,
a COP28, a COP27, a COP26. Não adianta as conferências realizadas para discutir as questões ambientais no nosso planeta, porque palavras são palavras, ações são ações. Então, é preciso que as autoridades, os governos, os empresários, a sociedade organizada se mobilizem o quanto antes possível para nós revertermos esse processo de aquecimento global, se quisermos garantir a sustentabilidade da vida humana no nosso planeta. Eu não estou dizendo que a vida vai desaparecer da Terra, mas as mudanças climáticas, elas podem comprometer a sustentabilidade da vida em nosso planeta. Pode comprometer a vida de bilhões de pessoas. Nós dependemos da água para saciar nossa sede, para irrigar nossas plantações, para abastecer as atividades produtivas, industriais, comerciais, etc. Precisamos de uma temperatura adequada para podermos cultivar e criar animais. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando se fala em sustentabilidade da vida em nosso planeta, nós estamos falando numa combinação de padrões de temperatura, precipitação, que permitam os seres humanos sobreviverem nessa terra, que é o nosso lar. E nós temos que ter a plena consciência que daqui não vamos sair para colonizar planeta nenhum. As pessoas, elas ficam imaginando a possibilidade de nós encontrarmos um planeta com condições habitáveis semelhantes às condições da Terra. Existe esse planeta? Existe. Talvez milhões, bilhões de planetas parecidos ou iguais à Terra, mas estão tão distantes que nós não temos como chegar lá. Então, não existe tecnologia para isso. E se existisse tecnologia para isso, quantas pessoas poderiam ser levadas? A que custo essas pessoas seriam levadas para iniciar uma colonização de um planeta e contar ainda com a sorte de não termos nesse outro planeta uma civilização evoluída que impeça o nosso estabelecimento no planeta deles. Então, a Terra é nosso lar, a Terra é o nosso presídio. Aqui nascemos, aqui morreremos. Não pensem vocês que vamos criar cidades na Lua, que vamos criar cidades em Marte, porque no máximo o que nós teremos lá são cientistas trabalhando em pesquisas e assim mesmo, muito poucos. Um planeta que hoje tem quase 9 bilhões de habitantes, apenas uma parcela muito pequena da sua população, 0,00000001 e por aí vai, é que sairá da Terra para se estabelecer provisoriamente, fazendo pesquisa na Lua, fazendo pesquisa em Marte, a um custo econômico estratosférico. É melhor usar esse recurso para salvar o nosso planeta. Valeu, moçada! Eu espero que tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no mais, um forte abraço para vocês, um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!